Olá para você, seja muito bem-vindo ao nosso Vida Saudável. Por aqui a gente continua realizando todas as nossas entrevistas de maneira virtual, que é para a gente possa manter o distanciamento social que é tão importante, né, nessa pandemia. E nesse programa de hoje a gente vai falar sobre plantas medicinais, vamos falar sobre as aplicações, as histórias, os benefícios dessas plantas. Para isso a gente convidou Enais Rodrigues, ela que conseguiu curar tumores, nódulos por meio das plantas medicinais. Pois é, tem também a participação de Beatriz da Terra, ela que é terapeuta e tem um curso voltado para aprendermos a respeito da aplicação dessas plantas, e também tem a participação de Naquê, ela que é um indígena do Acre e vai falar um pouco sobre a história da tribo dela e como funcionam as aplicações dessas plantas medicinais. Tudo isso no nosso programa de hoje, por isso não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Bom, então nesse primeiro bloco, vamos conhecer a história de Enais Rodrigues. As plantas têm mesmo um poder de cura e eu posso provar. Eu não. A minha convidada que está aqui comigo é Enais Rodrigues, ela que se livrou, né, de alguns males, algumas doenças, por meio, né, do consumo de plantas. Bem-vinda, Enais, aqui ao nosso programa. Eu quero que você comece já falando aí pra gente como é que veio essa descoberta, né, dessa possibilidade da cura por meio das plantas. É um prazer poder ajudar as pessoas, né, assim, através das plantas, porque eu tive uma grande surpresa quando eu me curei dos problemas que apareceram recentemente comigo, né? Em junho, eu tive um diagnóstico de que eu estava com mioma, endometriose, cisto no útero e no ovário. Eram quatro problemas sérios, né? 4 milacria, né, que a gente chama no interior. Ele de cara me falou que eu tinha que fazer uma cirurgia. Foi logo dizendo assim, você vai fazer uma cirurgia. E me deu encaminhamento, um risco cirúrgico, exame de sangue, me deu tudo. E eu fiquei assim, atordoada, porque eu tinha feito todos os exames em fevereiro e tinha dado tudo normal. De repente, em junho, apareceu esse monte de coisa. Aí eu saí de lá um pouco desapontada, né? Chorei até, fiquei muito desesperada. Aí eu digo, não, eu vou procurar uma outra solução, uma outra alternativa, porque eu não vou fazer uma cirurgia. Foi logo na época grande da pandemia, entendeu? Em junho mesmo, estava no auge disso. Eu digo, de jeito nenhum, eu vou procurar uma segunda solução. E aí, como eu já tinha um conhecimento, né, com as plantas... Quais foram as plantas que você fez uso, Enais? A da manipulação foi unha de gato e o chia amarelo. E para tomar o chá acompanhado dessas cápsulas, foram rubim, que é uma planta magnífica para útero, entendeu? Mentrástio, que a gente chama de erva de São João. Foi quitoco, excelente também para útero e ovário. E aí elas três feitas com chá, eu associava com a cápsula. Era uma cápsula e uma xícara de chá. A cápsula era 2 vezes ao dia e o chá era 3 vezes. Aí eu fiz por 2 meses. Ele disse, faça durante 2 meses, dê uma pausinha e faça um novo exame para ver como que está evoluindo. E assim eu fiz. Fiz por 2 meses, fui fazer o exame, já tinha regredido 50% do problema. Quando eu levei para a médica, ela não acreditou. Foi. Quando ela viu o laudo, eu tenho todos os laudos. Quando ela viu o laudo, ela disse, o que é que está acontecendo? Eu disse, por que, doutora? Ela disse, porque aqui já está dizendo que você está com um percentual pequeno já do problema. O que foi que você fez? Aí eu disse, eu usei isso, isso e isso. Aí ela disse, pois continue, não pare. Para você ver se você obtém um resultado completo. Aí eu continuei mais 2 meses. Fiz de novo para outra. Já estava quase solucionado o problema. Com 4, quase eu já não tinha mais nada. E agora, como eu tinha muitas plantas, e eu comprei umas 3 etapas do remédio das cápsulas,
Aí eu digo, não vou deixar instruir, não, eu vou tomar tudo. Aí continuei tomando, e aí com 6 meses justinho, eu fiz o último exame. E quando eu fiz o último exame, para minha surpresa, não tinha nada mais. Desapareceu tudo. A médica que fez o exame comigo falou assim, ela olhou os 2 primeiro e comparou com o último que ela estava fazendo. E ela olhava e olhava e olhava e não estava entendendo nada. Aí eu fiz 3 lugares diferentes. Eu fiz o primeiro em um local, o segundo eu fiz no outro e o terceiro em outro, para mim ver como era o desenrolar dos exames, né? Aí ela foi e falou, olha, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui não. Eu disse, o que foi, doutora? De novo, né? Ela disse, aqui está mostrando que você não tem nada mais do que apareceu no primeiro. Aí ela disse, você está fazendo alguma coisa? Eu disse, estou usando as plantas medicinais. Aí ela disse, que planta? Eu disse, tudinho. Aí ela foi e disse assim, parabéns, você não tem nada mais. Você não precisa fazer cirurgia nenhuma. Você está livre de cirurgia. Que alívio, hein, Enais? Saber que foram as plantas, né, que trouxeram a sua cura. Foi. Porque a gente também pensa que normalmente quando a gente vai fazer esses tratamentos, né, antes até da cirurgia, existem muitos efeitos colaterais e as plantas elas não têm muito isso. Podem até ter, né? Mas é diferente de um fármaco, né? Exato. Como é que ficou assim teu corpo também, a recuperação, né? Se sentiu algum tipo de efeito por causa do uso desse, né, prolongado dessas ervas, dessas plantas? Eu perdi 10 quilos. Foi. Ainda emagreceu, né? Melhorou a saúde e se livrou dos miomas. Foi. Maravilhoso. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida o ano passado. Eu fiquei feliz demais com isso. E foi uma descoberta para você? Ou você já tinha no seu hábito, né, o consumo dessas plantas medicinais? Eu toda a vida gostei, sabe, de usar plantas, porque minha mãe, desde pequeno, que ela incentivava para nós. Ela fazia chá, ela fazia lambedor, fazia um monte de coisa. E eu ficava vendo e aprendi as plantas com ela. E quando ele começou a mostrar as plantas para me conhecer, a diferença de uma de outra, e os nomes das plantas, eu agora ando em qualquer canto, eu vejo todo tipo de planta, eu trago para casa. Sai reconhecendo na rua. Tudo que eu vejo na rua, eu identifico, mostro para minhas amigas e explico, essa serve para isso, para aquilo. Aí pronto, eu ingressei no curso das plantas e agora só o que eu quero. E ajudar, porque muita gente me procura perguntando muitas coisas, ver que eu me curei por conta das plantas, e eu vou ensino. E não só foi esse problema do mioma, do útero. Eu já me livrei de pressão arterial, esteatose hepática, tudo com planta. As plantas têm um poder, né, de cura, de limpeza, de energia. É verdade. E sua vida, você se transformou, né, Enais? Exatamente. E outra, ela não causa problemas a mais, assim como os alopáticos, né? Que causa problema de fígado, de rins. Não. Ao contrário, ela protege todos os órgãos, todos. É maravilhoso a usa das plantas. Eu não deixo nunca mais. Aqui em casa já tem aí na sua casa tudo plantado, tem esse cultivo. As pessoas que moram perto de mim traz as plantas verdes, eu seco e já vou começar a fazer tintura, porque a tintura é excelente. Para quem não gosta de tomar cápsula, né, a tintura, pingou as gotinhas dentro d'água, beleza, tá? Leva para qualquer lugar, é bem mais prático. Mas, Enais, para você fazer essa pintura, né, fazer toda essa produção aí, precisa de conhecimento. Tá estudando muito mais aí sobre as plantas? Estou estudando, estou fazendo um curso de plantas medicinais com o biólogo especialista em plantas há 15 anos já. O nome dele é Daniel Forjaz, e o programa que ele apresenta em
vários meios de comunicação, como Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, ele tem todos esses canais. E o nome é Autor da Própria Saúde. E eu já fiz 3 cursos com ele, maravilhosos. E se tornou autora da própria saúde. Da minha própria saúde. Exatamente. Que as pessoas acreditem que as plantas medicinais é maravilhosa. As plantas, Deus, quando ele fez as plantas, ele fez sabendo o que estava fazendo, né? Para nos curar, sem precisar de remédios alopáticos, que muitas vezes causa muita coisa, muitos malefícios para o organismo. E as plantas não. Ela, além de curar eu conheço plantas que ela trata mais de 30 problemas de saúde. E isso é fantástico. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já! Beatriz da Terra é terapeuta sistêmica, terapeuta energética e durante a pandemia ela desenvolveu uma jornada das plantas, um curso online para explicar, para ensinar as pessoas a respeito das plantas medicinais. A sabedoria ancestral das plantas, ela também traz aí toda uma questão do autoconhecimento. E foi pensando nisso, Beatriz da Terra, que está aqui conosco novamente, ela que é terapeuta energética e sistêmica, pensou, para levar todo esse conhecimento para todos nós, na verdade, Ô Bia, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu já quero fazer uma pergunta. As plantas, elas são mesmo poderosas? Oi, Lu, grata pelo convite. Então, sim, já diria minha avó, certamente a sua também, desde que o mundo é mundo, que esse planeta é habitado por plantas e que elas são usadas pelas pessoas, para o seu cuidado interno, para o cuidado da casa. Então, a sabedoria que existe nessas plantas, na realidade, é uma sabedoria milenar, Ela traz muita informação aí de milhares de anos habitando esse planeta. E quando a gente entra em relação com ela, a gente acessa esse poder, essa força e a cura que elas nos proporcionam. Eu queria que você começasse explicando de onde veio o teu conhecimento, com a imersão que você mesma procurou, Você venha já nessa sede de conhecimento com relação às plantas, e como foi essa descoberta? Então, essa descoberta foi um processo de autoconhecimento, numa busca mesmo de usar produtos mais naturais, no autocuidado do meu corpo, nos meus cosméticos, Então, aí eu já comecei a querer usar extratos de ervas, a querer usar um óleo essencial. Eu tenho uma formação em aromaterapia, e a aromaterapia é uma ciência super profunda e vasta, mas eu me vi usando ali um frasquinho de um óleo lá da Austrália. Eu falei, não, eu quero conhecer os óleos daqui. Eu tenho uma formação em biologia e quando eu fiz essa formação eu me especializei no mar. E aí eu falei, não, eu quero resgatar isso. E aí nesse resgate eu fui também resgatar a história da minha família, Descobri que meus bisavós eram agricultores, a minha avó ama a planta, e aí a partir desse resgate, desse autoconhecimento, eu comecei a querer plantar. E aí, ao plantar, comecei a querer também usar aquelas plantas para fazer os meus próprios remédios, minhas medicinas, os meus cosméticos. Então foi um processo de experimentação também. Ô Bia, e muitas vezes a gente acha que os processos de cura eles estão muito relacionados assim, com a consagração, do que vem por trás ali daquela tradição. A planta ela nem precisa disso, Ela já tem aqueles poderes, ela tem já aqueles princípios que são mesmo medicinais. Obviamente que quando a gente usa aquela planta com uma intenção, quando a gente vai, fazer esse plantio e essa colheita na presença, muda. Eu sinto que quando a gente faz isso num lugar de presença, numa intenção, eu quero aqui esse manjericão para fazer um banho de limpeza, porque é o que eu estou precisando, isso muda a potência, porque a planta ela recebe essa frequência.
A gente não está fazendo de forma aleatória, né? A gente não está fazendo de qualquer maneira. A planta, ela recebe e ela responde, porque ela é um ser senciente, é um ser inteligente. E ela vai ofertar para a gente o tanto que a gente também pedir dela, né? Então, não é assim, eu vou usar... Tem aquela história de que quando você não acredita, não vai fazer efeito? Pronto, é mais ou menos isso. Porque tem muita gente que usa chazinho de camomila, mas continua tendo insônia. Porque prefere ou acredita mais no remédio para insônia, né? Então, também a nossa intenção, aliada ali à sabedoria dessa planta, vai potencializar, com certeza. Ô Bia, e durante a pandemia, você fez esse resgate, né? Pegou todo o seu conhecimento e aplicou num curso, né? Que foi aí chamado Jornada das Plantas. Já teve 2 módulos, e aí eu queria que você explicasse para a gente o que você aborda nesses cursos, como é que foi a receptividade, né? Porque na pandemia a gente ficou muito tempo dentro de casa, né? Muita gente ali entediada e sem o contato com o meio ambiente. Acho que também teve esse objetivo, né? De levar também a planta, né? Toda essa questão aí da natureza para dentro da casa das pessoas. Começou comigo, né? Nesse isolamento eu precisei me reconectar e aí fui para a terra, fui plantar, e a partir dessa relação com as ervas eu tive essa intuição de preparar, né? De criar a Jornada das Plantas, que é um curso, uma vivência, eu costumo chamar que é um mergulho. Que a gente olha para a sabedoria sutil das plantas. Então, já não estou olhando mais para a parte da fitoterapia ou da aromaterapia, que é esse cuidado físico, né? A doença, e vou cuidar da doença ou dos desequilíbrios físicos. Eu vou olhar para a parte energética, vou olhar para o cuidado emocional e para o cuidado energético do corpo, que eu acho que foi o que balançou e ainda está sendo balançado nessa pandemia, né? Todas essas questões nesse nível emocional mesmo. Então, eu peguei algumas ervas de fácil acesso, né? De uso culinário, algumas de uso energético para limpeza e proteção, e fiz e criei um formato online, em plataforma virtual, com meditações super lindas e profundas, que a pessoa nem precisa ter a planta, na realidade. Fazendo ali as instruções, né, das meditações, os rituais, que eu chamei rituais de cuidado, que é rituais mesmo de olhar para dentro, de silenciar, no resgate mesmo, né, da história de cada um, porque eu acho que cada um tem aí na sua linhagem alguma bisavó, alguma tataravó, alguma avó que tem essa relação, e a gente tem essa sabedoria dentro da gente. Então, a Jornada das Plantas é esse convite a resgatar a nossa relação com essas mestras, né? Eu costumo chamar elas de aliadas e costumo chamar elas de mestras, porque elas têm muitas coisas a compartilhar com a gente e a gente só conhece um pedacinho. Então, ela mostra também para cada um o que cada um está precisando no momento. Vai ter um módulo 3, Bia? Vai ter sim. O módulo 1 foi um módulo relacionado a plantas de uso culinário e caseiro. O módulo 2, plantas de limpeza e proteção energética. E o módulo 3 vai ser um módulo dedicado a plantas para o cuidado feminino, né? Eu tenho um trabalho muito voltado com as mulheres, com os ciclos do feminino, então vão ser plantas dedicadas às mulheres em todas as suas fases de vida. Vai ser bem lindo, estamos aí preparando ele com muita alegria. Ainda falando sobre essas tradições, né, milenares, como você bem colocou, a gente sabe que até hoje a gente encontra os mangaieiros, né, ali na rua, no centro da cidade, aqui em Natal. Tem também os lambedor, meu Deus do céu, isso é tão típico aqui do Nordeste. Dá para fazer também, confeccionar uns em casa? Sim, com certeza. Na Jornada 3 eu ensino a fazer as tinturas, ensino a fazer também lambedores. É uma sabedoria antiga que é usado, né, por todas as tradições usam, né? Todos os povos originários usam a sabedoria medicinal das ervas nesses preparos que na maioria das vezes não são complicados, né? São preparos simples, mas tem ali sempre uma reza envolvida, tem uma quantidade de ervas que eles não revelam, né? Você vai ali
visitar alguma bezendeira e tudo, tem sempre uma sabedoria ali que eles não revelam, porque isso também é passado de pai para filho, de vó para neta, e quando se guarda esses segredos, vamos dizer assim, também se preserva essa tradição, né? Então, é o simples, na realidade, que tem uma potência também de cura e de cuidado muito profundo. Para finalizar, então, Bia, eu queria que você deixasse seu contato, né? Para o pessoal também acessar esses cursos, fazer essa imersão nessa jornada das plantas junto com você. Então, é só me seguir no meu Insta, @Beatriz da Terra. Lá eu vou estar compartilhando aí o lançamento da terceira jornada. Vamos ter aí combo de pacote, a jornada 1, 2 e 3 junto, para quem ainda não fez. Então, é isso, fica o convite e as plantas estão esperando por vocês. No nosso último bloco, você vai conhecer Naquê, ela que é um indígena que veio do Acre para ensinar a gente como se faz a aplicação dessas plantas medicinais. Acompanhe agora essa entrevista com Naquê, ela que é indígena, veio lá do Acre e vai compartilhar com a gente agora todo o conhecimento dos povos originários. Os povos originários, os povos indígenas têm muito a ensinar para a gente. Isso porque há séculos eles utilizam a medicina da floresta para curar males, para trazer aí mais equilíbrio emocional e mental. Quem vai falar sobre isso, eu convidei aqui Naquê, ela que vem lá da aldeia Maê de Uriá, do povo Runicuim. Tudo bom com você, Naquê? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Vida Saudável. Gratidão. Eu queria começar sabendo, Naquê, como vocês vieram, né, para aqui, para o nosso estado, para a nossa cidade natal, sempre com a certeza já que veio compartilhar um pouco das tradições do povo de vocês. Nós viemos a convite de uma pessoa que tem centro xamânico aqui, e essa pessoa nos convidou para trabalharmos com as nossas medicinas tradicionais, que é o Nishipã, Rapé, Sananga. Nishipã é mais conhecido como Ayahuasca. Então, como a nossa etnia tem um domínio dessa medicina já há séculos, muitos parentes estão saindo das aldeias para as cidades para poder trabalhar fazendo cerimônia com essa medicina. Então a gente foi chamado, mas a organização que nos apoiava, ela se desmembrou e a gente tinha uma missão porque saímos de lá dizendo que íamos levar boas novas para o povo. E como a gente tinha essa missão, eu teimosamente insisti em ficar aqui nas terras potiguares e alugamos uma casa no Lago Azul, entre Pium e Nísia Floresta, e aqui estamos tentando movimentar financeiramente a aldeia através da venda das medicinas tradicionais, como o rapé, e as cerimônias estão paradas por conta da onda de Covid. Mas, assim, não está sendo muito fácil, ainda mais agora com o alagamento lá no Acre, tem um surto de dengue, a gente tem familiares desabrigados que estão morando em escolas. Temos crianças com dengue na nossa família, tem bebês que, inclusive, já tinham escapado do Covid. E muito complicado, mas a gente continua aqui na missão firme de sair daqui com boas novas realmente. Vamos falar da força das plantas medicinais. Você citou aí o rapé, a purinã, a sananga. Eu queria que você explicasse para a gente o que são essas plantas, eu não sei, as ervas, e como é a utilização delas, né? E para, assim, o objetivo que elas têm para o nosso organismo, né? Para sarar aí as nossas enfermidades. O rapé, ele é basicamente o rapé runicuim, cinzas de árvore, de onde se aproveitam as propriedades, e misturado com tabaco. Esse tabaco ele é plantado, colhido, curtido, seco ao sol, pilado, peneirado e misturado com as cinzas. Então, tem cinzas de várias árvores que a gente utiliza. Mulateiro, cumaru, sumaúma, murici,
E para cada problema no campo espiritual, de limpeza, que a pessoa necessita descarregar energias, tem um rapé indicado para isso, né? O rapé, ele é um pó fino, que é soprado na narina, e as pessoas chamam de força, né? A sensação que sentem, que essa sensação vem do tabaco natural. Mas o que trabalha mais, que carrega, é uma coisa que conduz a outra. Porque ele precisa o tabaco entrar para carregar a medicina da cinza no corpo da pessoa. Anti-inflamatório, entre as nossas plantas mais sagradas, é unha de gato. Unha de gato, que inclusive já tem comprovações científicas, né? Que essa planta, ela consegue realmente desinflamar o nosso corpo. E vocês também fazem a aplicação da unha de gato? Na verdade, a unha de gato é utilizada na forma de chá. É a forma correta. A gente vê que criam cápsulas e concentrados, mas porque o chá dá um certo trabalho. Todo dia você tem que fazer aquele chá, preparar e beber. As pessoas acham mais prático pegar uma cápsula e ingerir, mas não vai ter o mesmo resultado. Não vai ter. E realmente entre nós é a planta, o anti-inflamatório mais sagrado, tanto que temos na arte a expressão do que é chamado Kanã, que são desenhos ligados que pronto, como essa pulseira aqui, né? Aqui tem um Kanã de animal, mas tem o Kanã da unha de gato. A gente também usa em pintura corporal, em pulseiras, em colares. A gente pode até dizer, né, que a medicina indígena, né, o jeito que vocês utilizam, ele vai para além, né, das substâncias. Existe toda uma preparação, a consagração, porque para a coisa dar certo, precisa de todo esse ritual. As medicinas, elas são aplicadas, assim, com rezos, com cantoria, porque é o que acredita-se, que a conexão com o sagrado vem através da cantoria, através da entoação da voz nos rezos, e isso ajuda muito. Aí temos as medicinas, que são plantas maceradas com água, pinga na boca ou no olho. Tem os banhos com água bem quente, né? Tem várias preparações para cada planta ter uma utilização. E também é muito ligado aos espíritos da floresta, né? A crença vem daí. Por exemplo, o que a gente chama Nissum. Tipo, você pegou uma energia, foi caçar na floresta, pegou uma energia não muito boa ali de algum animal. Aí tem uma planta para tomar um banho para tirar esse Nissum. Isso já foi experimentado até por não indígenas, que frequentaram algumas aldeias e pegaram Nissum, coisas que eles não acreditavam que existiam, mas existe. Vamos falar agora da sananga, e eu também queria que você aproveitasse e falasse um pouco da ayahuasca, que hoje é usado de uma forma bem indiscriminada, né? Que as pessoas acham que não necessita de um ritual, acham que só tomando a bebida já há uma cura. Eu queria que você falasse sobre isso agora para a gente. A sananga é um colírio que é obtido de plantas, tem cerca de 7 espécies de plantas que a gente pode tirar a sananga. Quando a gente está preparando, a sensação é de estar cortando cebola, arde os olhos. A sensação quando aplica também é de ardência e é utilizada antes da caça noturna para abrir a visão, e tanto no campo material como espiritual. E as pessoas que utilizam percebem que conseguem enxergar melhor, enxergam melhor as cores, sobretudo à noite. E também comprovadamente trata infecções bacterianas e limpa também os dutos lacrimais, né, porque causam excesso de lágrima. É uma ardência passageira, mas é uma coisa assim bem benéfica. É uma das medicinas também bem difundidas e utilizadas, assim como o rapé. A ayahuasca, para nós, é chamada de mixipã. É a mistura, né, do cipó jagube e a folha chamada chacrona. É feita uma infusão, pode passar o dia todo cozinhando para ser tomada à noite. E é uma bebida considerada enteogênica. Muitas pessoas têm preconceito, dizem que causa alucinações, mas na verdade não é isso. Você bebe. Você tem que ter ciência do que está fazendo primeiro, tem que ter toda a preparação. Você tem que saber os efeitos também que causam.
quando você toma. Tudo que você vai ver, nada além do que tá dentro de você. E para algumas pessoas, se deparar com essas sombras internas é uma coisa que não é muito fácil. Então, é por isso que tem que ter uma preparação. Além disso, para quem acredita, abre muitos portais no campo espiritual. Por isso que tem que ter cuidado, preparação. Na realidade, a gente chama de estudo. Um estudo que é feito dentro da medicina, né? E cada um vai obter sua resposta do que está procurando, de acordo realmente com o que está procurando. Daqui agora uma dúvida. Desde sempre você usa a medicina, né, da floresta, ou em algum momento você precisou fazer uso dos remédios, dos fármacos, né, os remédios alopáticos? Na verdade, não tem como a gente fugir totalmente, não, né? Algumas injeções a gente acaba sempre levando. Ainda mais no meu caso, que eu tenho um filho, né, e precisou ser cirurgia, né? Precisou ser cesárea, então, sim, a gente utiliza também, só que a gente recorre primeiro sempre ao conhecimento da gente. Quando é alguma doença que foge do nosso conhecimento, a gente aceita sim o tratamento simultâneo. Quando não, só o tratamento mesmo médico, né? Então, a gente também não diz para ninguém deixar de tomar o seu medicamento químico ali para trocar só por medicina da floresta, não. Como eu tinha falado antes, a gente acredita que as doenças vêm de origem mental e espiritual, então a gente trata primeiro isso. Quando foge do nosso controle, a gente tem que pedir ajuda, sim. Bom, para terminar, então, eu queria que você deixasse o contato, né, do povo Runicuim, se vocês tiverem Instagram, tiver Facebook, para quem está assistindo a nossa entrevista agora, poder entrar em contato com vocês espalharem cada vez mais, né, compartilhar esse conhecimento dos povos indígenas. Nós estamos também aqui pedindo que, por favor, adquira medicinas da floresta, artesanato indígena, diretamente com os indígenas. Tem muito indígena hoje em dia nas mídias sociais. Tem muita gente utilizando de má fé para produzir medicina, dizendo que é indígena, e às vezes a pessoa utiliza uma coisa errada e coloca culpa na gente. Página no Facebook, a gente tem a página da ACEFARP, que é a Associação dos Povos da Floresta, e a página no Instagram é essa, centro.runicuim.rm. Então, quem puder dar uma olhada lá, tem alguns artesanatos e medicinas disponíveis para ajudar as pessoas que estão realmente precisando e muito agora nesse momento. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de usar máscara, usar o álcool gel e, se puder, fique em casa. Até a próxima semana.